Estamos de volta com mais Êxito Cast, o podcast da Êxito Total. Olá, cerimonialistas, profissionais de eventos de todo o Brasil. Eu sou Rosângela Cruz e estou aqui em mais um episódio do Mais Êxito Cast. Estou muito feliz porque é o nosso segundo episódio e a gente tem uma novidade para vocês. Agora, semanalmente, teremos aí sempre um episódio para contribuir com um super conteúdo para você que é do mercado de eventos. Se você ainda não assistiu o primeiro episódio, vai no nosso canal do YouTube, Êxito Total Produções, e assiste, porque eu tenho certeza que vai trazer muita contribuição para você. Os novos episódios acontecerão toda terça-feira, sempre às 15 horas, no nosso canal. E hoje estou muito feliz porque eu estou recebendo uma convidada muito ilustre, uma convidada que aceitou com muito carinho estar aqui para compartilhar os seus conhecimentos ao longo de todos esses anos que ela atua no mercado jurídico para o mercado de eventos. Ela está aqui hoje para contribuir com você que trabalha no ramo de cerimonial, no ramo de assessoria de casamentos. Então fica ligadinho aqui que hoje tem muito assunto para a gente conversar. Estou falando aqui da doutora Dilma Rezende. Tudo bem, doutora Dilma? Olá, Rosângela. Boa tarde. Boa tarde para quem nos assiste, para quem está aqui fiel nesse tema, querendo melhorar sua carreira, querendo buscar informações. Estamos aqui para falar muita coisa boa hoje. Gente, eu vou apresentar o currículo da doutora Dilma, mas eu sei que ela vai falar mais ainda sobre essa trajetória dela no mercado. Doutora Dilma Rezende é advogada empresarial com ênfase em propriedade intelectual e certificação internacional em web business. Que bacana. Atuante nas áreas de empreendedorismo e eventos, tem seu foco em contratos, na proteção e registro de marcas. São poucos advogados aí do nosso mercado, acredito que é só ela, mas ela vai falar sobre isso. Em âmbito nacional e internacional. Bem como ela realiza também consultoria jurídica exclusiva e sem fronteiras para assessores de casamento e noivos, pautada em sua experiência no mercado corporativo e de hotelaria em luxo. Gente, só até aqui a gente viu que é pano para manga. É presidente da Comissão de Direito da Moda na OAB de Niterói e mentora de advogados na OAB Rio. Gente, que currículo maravilhoso. Obrigada. São anos de dedicação, né, doutora Dilma? Isso é muito importante. Eu me formei em 2007. E em 2009 comecei minhas especializações. Tem gente que acha que o advogado só faz a faculdade e já pode, não é assim. Tem que se especializar, tem que estudar todos os dias. Eu tiro 1 hora do dia para estar estudando, buscando novidade. Então, quem é da área jurídica é constante aprimoramento. E eu busquei fazer uma especialização em 2009 em direito digital. Que legal. E foi assim uma coisa muito doida, porque os amigos todos falaram, tá louca, como é que vai fazer civil, criminal, tributário, e nada me interessava. Eu sou sagitariana, então eu sou inquieta, eu sou... Já aproveitando aqui esse primeiro momento, a doutora Dilma vai se apresentar, está se apresentando, na verdade, está complementando esse currículo aqui que eu estou trazendo para vocês, mas eu sei que ela tem mais a falar. Queria que você falasse, dentro dessa sua apresentação, quando é que você começou a se direcionar para o mercado de eventos dentro da área jurídica? Sim. Eu já trabalhei com o mercado de eventos antes de ser advogada. Sim. Eu trabalhei em prefeitura com cerimonial e protocolo. Nossa, e depois trabalhei 5 anos em hotelaria de luxo. Era o Sofitel Rio Palace e hoje Fairmont Rio. E foi onde eu adquiri toda a experiência, toda a vivência no mercado de eventos, desde eventos grandes, eventos pequenos, corporativos. E aí, quando eu me formei em direito, aquela inquietação de não curtir muito o processo, fórum, foi me levando para onde o meu coração mandava. E o meu coração batia sempre pelas festas e eventos. Festas e eventos. Aí eu falei, bom, eu tenho que arranjar um jeito de conjugar a minha advocacia com a minha paixão de vida, porque o trabalho flui muito melhor. E aí eu falei, vou trabalhar com festas e eventos. Aí comecei a me especializar, fiz essa certificação. E como eu já tinha conhecimento do evento, o que eu entendo?
que quando você conhece o mercado que você atua, você conhece a dor do seu cliente muito mais fácil. Sim, isso que eu ia Então, dizer. Essa vivência que ela teve foi muito importante. Por ter atuado de outra forma, né, não jurídica, no mercado de eventos, eu sabia dos riscos que todo evento traz. Sim. Então, eu já sabia como é que produzia a solução para a gestão de riscos, os problemas que os clientes enfrentam. Então, quando eu atendo um cliente, eu consigo levar uma assessoria completa, mais completa e mais compreensiva, mais humanizada, porque eu entendo qual é a dor que ele está sentindo e compreendo. Então, é diferente do advogado, não querendo desmerecer nenhum outro advogado, que vai atender um mercado que ele não conhece. Ele tem a letra da lei, ele tem a solução, mas ele não tem o emocional ali que se aplica e você pode produzir uma solução melhor. Então, eu fiquei muito feliz por ter conseguido trazer isso para a minha vida. Introduzir no mercado de eventos. Bem, pelo menos eu a conheço, ela é mulher e eu não vi até ainda uma outra mulher aí que esteja atuando. Então, é uma grande referência aí no nosso mercado, uma mulher. Bem, doutora Dilma, quantos anos então, desde então que você começou a ter esse vínculo com o mercado de eventos? Já tem 12 anos que eu trabalho com o mercado de eventos. 12 anos. E sempre foi, claro, eu atendo outras áreas, outros clientes dentro desse contexto, mas assim, 90% dos meus clientes são da área do mercado de eventos. Perfeito. Hoje estamos aqui com a doutora Dilma Rezende, especialista em contratos para o nosso mercado. E ela vai falar tudinho aqui para você, cerimonialista, assessor de casamentos, profissional de eventos. Vamos dividir aqui os blocos de perguntas e vamos falar com certeza sobre contratos. Não tem como estar aqui com a doutora Dilma sem falar de contratos. E é um dos assuntos mais assim, importantes. Doutora Dilma, me fale, por favor, nesse momento, a importância do contrato no mercado de eventos, na vida de um profissional e na vida do cerimonialista aqui, que é o nosso público. O contrato, ele visa assegurar o combinado entre as partes para a realização de algum projeto, no caso, o evento, o casamento. Então, ele regula as partes. Então, a importância desse contrato é que ali estejam inseridas as cláusulas que vão trazer que vão fazer aquele processo de casamento, de evento, fluir sem que nenhuma das partes tenha um problema, que ambas estejam equilibradas, onde as cláusulas estejam assegurando a segurança jurídica, sendo redundante, de um e de outro. Então, a importância é que aquele 1 ano ou até um pouco mais de convivência entre o fornecedor e os noivos fluam sem maiores problemas. Perfeito. Então, você já está vendo aí que o contrato é a segurança de ambas as partes. E deve-se realmente pensar nas cláusulas. Isso é muito importante. E o que nós mais vemos no nosso mercado, acho que, eu não sei qual é o percentual, mas na minha vivência de êxito total, é que a grande maioria não tem contratos seguros. Não. Contratos realmente em que todas as cláusulas os protegem, né, no caso. Então, eu queria que você falasse aqui os itens indispensáveis que é importante ter num contrato de cerimonial, de casamento, de eventos, enfim. Esse realmente é um ponto que você tocou que é muito importante. Não desmerecendo, inclusive, os outros pontos. Só para ilustrar, eu até acho que eu já contei essa história num dos eventos que eu fiz com você, numa das aulas. Em 96, um jogador chamado Giuseppe Reina, é um jogador alemão, contratou com um clube a temporada de jogador, de valores, enfim. E ele exigiu que a cada temporada que ele permanecesse no clube, ele recebesse uma casa. O que é muito comum, esse tipo de exigência, pessoal, nos contratos, inclusive contratos de casamento, tá? Os contratos de casamento, eles são baseados, essas cláusulas estranhas e bizarras, na fidelidade, nessa coisa toda. No jogador, ele escolheu isso. O que aconteceu? Ele ficou a primeira temporada, beleza, vou receber uma casa, recebeu uma casa de Lego. Um Lego. Ele esperava receber uma mansão, receber um Lego. Por quê? Porque a cláusula estava mal escrita. Nossa. Então, deu margem
para contratante dele, fala, não, vou te dar uma casa de Lego. Ele, não, mas não foi isso que eu contratei. Não, mas o que está escrito, não está escrito aqui que você contratou uma casa para você morar com tantos metros. Sim. Então, a cláusula contratual, ela precisa ser muito bem descrita. E, assim, muitos fornecedores pegam o contrato da internet. Não julgo, porque às vezes a pessoa não tem o dinheiro naquele momento para contratar o advogado. Mas tem muitas pessoas que pegam da internet e aproveitam para si. Vai dar certo por um tempo em algum momento, mas vai chegar uma hora que pode não dar certo, como aconteceu na pandemia. Sim. Na pandemia, nós percebemos... Foi um antes e depois dessa pandemia na questão de contrato. Foi. Porque realmente a ficha caiu. E o pessoal viu que eles estavam realmente totalmente desamparados, desprotegidos. E aí é que acho que a pandemia para cá o pessoal realmente abriu os olhos um claro, pouco. Nem todos ainda, mas a grande maioria. Muitas pessoas já estão mais preocupadas com isso. Então, eu atendi muitos clientes na pandemia cujo contrato não tinha cláusula penal de cancelamento. Sim. Eu atendi pessoas e atendo até hoje nos contratos, por exemplo, eu não vou entrar lá que a gente vai chegar, mas rapidinho, de parceria, não entregam um contrato de parceria porque não tem valor pecuniário envolvido no contrato. Então não precisa. Então fica uma coisa muito aleatória. Os contratos, ele é constituído de parte legal, onde as partes, o objeto, o prazo, as testemunhas, o foro de eleição, a forma de pagamento, isso tudo são parte obrigatória. Sim. Todo contrato tem que ter. Mas o contrato vamos dizer, exemplo, assessor de casamento, ele precisa ter a parte específica, porque é um contrato específico. Sim. Ele precisa prever comida para staff, ele precisa prever ECAD, pagamento do ECAD, quem vai pagar o ECAD? É o noivo, é a casa de festa, é o assessor, porque a lei diz que tem que pagar o ECAD, mas ela não diz quem é que vai pagar o ECAD. Sim, ela não é clara. Então, há um comportamento do mercado onde, geralmente, a casa de festa paga ou os noivos pagam, mas isso é discutível, porque não tem uma positivação sobre isso. Então, isso é uma cláusula que não pode faltar. Sim. Cláusula de proteção de dados, hoje, obrigatória, viu, pessoal? Cláusulas de LGPD, obrigatória. Se você pegar... Fale o que é LGPD. Tá, porque eu falo da impressão que a pessoa já sabe, né? Não conhece. A LGPD é uma lei de proteção de dados que está valendo desde 2020. Sim. Também foi por ocasião da pandemia que ela entrou em vigor. O que essa lei protege? Protege os nossos dados, porque os nossos dados são um bem tão valioso, que todas as empresas de marketing vivem dos nossos dados para estabelecer parâmetros de campanhas. Qual o comportamento desse grupo, daquele grupo? Então, os dados são muito importantes. Sim. Então, essa lei diz que você só pode fazer a captação do dado da pessoa com autorização expressa. Sim, muito importante. Sabe? Se você, por exemplo, que não tem nada a ver, mas já sendo um exemplo perfeito, você vai fazer um exame de sangue, você vai assinar, além do seu plano de saúde, você vai assinar um documento dizendo que você está autorizando o laboratório a usar o seu dado. Vem um papel separado. Então, isso é muito sério. Então, isso é muito difícil de constar, né? Essa cláusula. Então, o que acontece? Tem pessoa, a maioria não tem. Na maioria não tem. Os contratos mais novos, cujo advogado se preocupou com isso, sim, porque tem muito advogado também que não tem essa preocupação, tá? Sim. Tem. A maioria dos contratos não tem. Então, como é uma coisa obrigatória, o que eu recomendo? Faça um aditamento. Sim. Você não vai pegar, mas eu já entreguei o contrato há 2 anos atrás. Falei, tudo bem? Adita o contrato, faz uma coisa separada e anexa. Sim, sim. Porque tem que ter. Essa semana saiu a primeira punição judicial de pequena empresa que não cumpriu a lei. Nossa. Eles pagaram lá 7.800 vezes 2, que eram dois erros, e assim, pequena empresa, não foi nem grande empresa que vazou 50 milhões de dados, foram pequenas empresas. Então, é obrigatório. Aí as pessoas me perguntam, mas eu sou pessoa física, não tenho MEI, não tenho CPF, não tenho nada, tenho que fazer? Tem. Aí, como que você faz? Você faz uma autorização onde a pessoa fala, onde você diz, olha, estou
coletando o seu dado, tem que dizer o para constar em contrato, nosso contrato disso, aquilo. E tem que juntar essa autorização. É burocrático, mas tem que ser feito. Maravilha! Você está vendo aí, hein? Tem que Só ser tá feito. Começando. Olha a responsabilidade que você tem diante aí do seu trabalho, de ter uma imagem profissional, porque quem tem contrato mostra que tem uma imagem profissional de fato. Doutora Dilma, você falou sobre itens indispensáveis, mas quais os principais erros, falhas, assim, que comumente acontecem? Um dos principais erros que eu pego em contrato, porque, na verdade, eu pego porque a pessoa já vem no desespero, né? Depois que a bomba explodiu. Eu sempre digo, a advocacia é preventiva. Verdade. A minha advocacia é preventiva. E aproveitando esse gancho que a doutora Dilma vai falar, porque é muito importante o profissional ter uma consultoria jurídica, tanto que a doutora Dilma faz consultoria jurídica para profissionais de eventos. Exato. Queria que você emendasse aí nessa pergunta, falando dessa importância da consultoria. Sim, porque, então, eu vou responder os primeiros erros e vou nessa. Os erros, eu pego contrato que não tem multa contratual em caso de cancelamento, eu pego contrato que na hora que a pessoa quer cancelar pelo meio da coisa, aí o fornecedor não sabe se devolve todo o dinheiro, se retém todo o dinheiro, quanto é de percentual que ele tem que devolver, o que a lei diz que ele tem que devolver. Eu tenho um cliente que botou uma multa, quis colocar uma multa contratual de 50% no caso de cancelamento. Eu falei, isso é ilegal. Não, mas eu quero. Prazo também de reembolso, né? Sim, tudo tem que... Gente, o contrato ele tem que ser redundante, muito explicativo e pode ser bem repetitivo. Porque quanto mais, melhor. De interpretação. Exatamente. Porque eu digo sempre que o contrato ele necessita explicar todos os problemas que vierem ocorrer naquela relação. Então, ali no contrato tem que ter todas as respostas. Para você não ir para uma ação judicial. Porque sabe o que acontece, Rosângela? Às vezes a pessoa vai para a ação judicial, cheio de razão, e com razão realmente, ganha o processo e não leva um centavo. Porque a pessoa não tem dinheiro para pagar. Muitas vezes acontece isso. Então, eu sempre digo, é melhor fazer uma negociação, ainda que você perca um pouco, uma negociação, do que uma ação judicial. Então, a minha advocacia ela é muito preventiva, eu foco muito no preventivo. Para quê? Porque o meu cliente não tenha problema. Então, eu criei um grupo de protocolos de proteção jurídica para o profissional de casamento. Que não é só o contrato. O contrato é uma das partes. Eu diria até a mais importante. Mas para você ser um profissional, um empreendedor protegido e bem posicionado no mercado, porque o cliente está reparando se o teu contrato está legal, se você tem uma identidade visual, se a tua marca está sendo posicionada, o cliente está reparando isso. E o cliente contrata muitas vezes pelo peso da marca. Você pode ser fantástico, mas se você for desorganizado, o cliente cai fora. Então, esse protocolo de proteção jurídica, ele envolve o contrato, outros, não só o contrato de prestação de serviço, tá, gente? Tem outros contratos que orbitam ali naquele cenário. Envolve a proteção de marca, envolve tecnologia. Por exemplo, hoje você está no Rio, você contrata quem está em São Paulo, você pede um fornecedor para a tua noiva que está em Minas. Então, como é que você manda o contrato? Você vai lá levar? Você manda pelo correio, igual antigamente? Não, você manda online. Aí, como é que você faz a assinatura? A maioria escaneia, não é assim? Escaneia, cola ali. Está errado. Não é aceito judicialmente, gente. Essa assinatura escaneada não tem valor judicial. Para ter valor judicial, a assinatura tem que ser feita numa plataforma cuja justiça autorizou. Tem muitas plataformas boas no mercado para fazer assinatura digital. Não custa caro, custa em torno de R$25 mensais uma assinatura. E você fica correto, você fica legal, você não fica com uma espada na cabeça. E fica profissionalizado.
E vamos dizer a verdade, né, doutora Dilma? É melhor você investir na prevenção do que investir no processo. Exatamente. Porque vai custar mais. Muito. Muita gente aí, profissionais, talvez iniciando, que já estão há anos no mercado, fica preocupada em talvez ter que investir uma consultoria jurídica, né? Mas assim, gente, se você não investir antes, o pior virá depois. Com certeza. Aí o bolso vai doer mais, né, doutora Dilma? Exatamente. Que os inúmeros processos, enfim, advogados, custas, você vai ter que... emocional, tudo envolvido. Então, pega essa dica aí e investe em assessoria jurídica. Então, emendando aqui, qual a importância da assessoria jurídica? Isso. A assessoria... Consultoria jurídica. Gente, consultoria. A consultoria jurídica, ela é importante e eu faço da seguinte maneira. Eu fui desenvolvendo no decorrer das minhas experiências. Eu até falei com uma cliente ontem, os meus cases dariam um livro. E seria muito interessante, porque acaba sendo exemplo para outras... Depois você compartilha um case aí bacana de algum... dos temas que a gente compartilhou aqui. Então, eu fui juntando essa experiência toda e construindo uma teia de proteção em volta daquele empreendedor, vendo o que era necessário para ele ficar tranquilo. Além do contrato, que tem que ser bem específico, e o contrato, gente, eu penso assim, não é que eu estou fazendo um contrato de assessoria para a Rosângela, vamos dizer que a Rosângela fosse assessora de casamento, que o da vizinha dela, que também é assessora, é igual. Não é copiar e colar. Não, cada uma tem um método de trabalho, cada uma tem um perfil de negócio. Até pelas regiões, né, do Brasil, localidades. Exatamente. Então, o que eu vou prever no seu contrato não vai ser... É um serviço exclusivo. E nem por isso é caro. É uma coisa, sabe, realista. Às vezes a pessoa faz um copia e cola na internet, mas é de uma outra região e às vezes o trabalho é diferente. Enfim. Então, essa teia de proteção que eu teci para o meu empreendedor, para o meu cliente, passa pela marca. Você gasta uma fortuna em marketing para fortalecer a sua marca. Daí não registra a sua marca. O que acontece? Marca não registrada não pertence a ninguém. Ela não tem dono. E a marca registrada, ela fortalece o seu negócio, ela traz valor de mercado para o seu negócio. Eu fiz uma pesquisa recente com 10 profissionais do mercado de casamento grandes. Quando eu estou dizendo grande, eu estou dizendo enorme. Os 10 sem registrar a marca. Nossa. Mas tem muito, doutora Dilma, muito. Eu fiquei assim arrepiada, porque eu já vi cliente que eu atendi, perdeu o negócio, e lá embaixo para tentar subir de novo, porque a marca não estava registrada. Por quê? Depois de ter conquistado um tempo, né, que os clientes conheceram. Você gasta dinheiro fazendo marca, fortalecendo, postando. Gente, produzir conteúdo é difícil, cansativo. E perde. Perde por 2 motivos. Primeiro, não registrou, qualquer pessoa pode registrar a marca. O nome fica aleatório, fica livre. Ou você está usando uma marca, está fortalecendo uma marca que você não foi lá buscar se tem registro, e ela já está registrada por outra pessoa. E aí, quando a pessoa descobre, a empresa descobre que você está usando a marca dela, ela vem quente, correndo, e te notifica para você parar de usar. Ou seja, todo o seu trabalho vai para o esgoto, vai para o espaço. Você tem que começar do zero. Você viu aí, acabou de ver a importância de uma consultoria jurídica, não perde mais tempo, não. A doutora Dilma está aqui, disposta aí a te atender, né, doutora Dilma, e a fazer um excelente trabalho com você. Bem, vamos para um novo bloco de perguntas. Agora vamos entrar na pandemia e as leis. Vamos. Gente, tem muito assunto aqui, estou tentando correr que a hora está indo. A hora passa muito rápido. Passa muito rápido. Doutora Dilma, passamos aí pela pandemia, algumas medidas provisórias vieram para dar uma proteção. Sim. Nosso mercado já é um mercado tão difícil, porque não tem uma regulamentação da profissão. Não tem. Porém, na época da pandemia, o governo criou algumas medidas provisórias que até viraram leis. Isso. Eu queria que você discorresse um pouquinho sobre esse assunto e falasse como é que a gente está agora no cenário atual, no panorama atual. Quais medidas continuaram, quais leis continuaram, o que tem de novo nesta questão de proteção, né, jurídica. Isso. O nosso mercado, e quando eu digo mercado de eventos, estou envolvendo o mercado jurídico, o mercado hoteleiro, que no final está tudo unido. Então, esse mercado, a gente já está careca de saber que na pandemia ele foi o mercado mais prejudicado. Verdade.
Ele foi o primeiro que parou e o último que retornou. Verdade. Retornou assim muito timidamente. Foi muito prejudicado, muitas pessoas desempregadas. E hoje, antes de falar do hoje, o mercado de eventos é uma indústria poderosa. Verdade. É uma indústria muito poderosa. Gente, é gigantesca, é uma complexidade. Sem preço. Podemos dizer que o Brasil se sustenta economicamente com eventos também. Exatamente. Inclusive, muito setor de hotelaria sobrevive do turismo, dos eventos, especialmente dos eventos. Então, o mercado de eventos ele é grandioso, é feito de pessoas extraordinárias, talentosas. Então, mas é um mercado muito prejudicado. Não tem regulamentação das profissões, você fica subordinada ao turismo. E, na pandemia, tudo que foi criado em termos de lei ou de projeto de lei foi pensando em turismo. E o mercado de eventos ia ali, coitado, e se agarrava ali no que podia, e a gente usava o que podia para proteger os fornecedores. Então, de todas essas PECs que houveram, essas emendas, tudo que foi feito durante a pandemia, convergiu num documento, numa lei chamada PERSE, que é o que rege até hoje. Então, essa PERSE, ela trouxe muitas vantagens, mas quanto maior, mais vantagem. Quanto menor, menos vantagem. Mas é o que temos. É a única coisa que temos que nos garante, que nos protege e que a gente pode se agarrar nesse momento. É a PERSE. Recente, houve a discussão da reforma tributária e o grande medo das empresas ligadas ao turismo e eventos é que fosse mexida nessa PERSE ou viesse uma alíquota muito grande para o mercado de eventos e se acabaria por inviabilizar ainda mais. E a gente, como nós falamos, especialmente os locais muito turísticos, como é o caso do Rio de Janeiro, sobrevive o turismo às vezes, né, muitos setores. Então, isso era um problema, mas graças a Deus passou bem. Não foi mexido na PERSE, a PERSE funciona aí até final de 2026, continua firme e forte, não foi alterada nada, e é o que temos para garantir o mercado de eventos no sentido de redução de impostos, no sentido de liberação e viabilização de empréstimos. Algumas empresas, durante a pandemia, se habilitaram para as benesses da PERSE, estão seguindo firme e forte, protegidas. Então, e paralelo a isso, a gente busca trazer para o mercado de eventos e turismo, né, que tem que estar muito ligado, formação, capacitação, e é isso que você faz tão bem, porque é o que a gente pode fazer. Não existe regulamentação para as profissões. Então, o que a gente faz? A gente capacita. Porque quando você capacita, você coloca o profissional no outro nível. E o profissional de eventos que busca capacitação, ele está preocupado em ser um bom profissional, um bom empreendedor. Esse é o seu valor até, inclusive, já saindo um pouquinho, indo para você, que você é uma pessoa que eu admiro muito pela sua garra, pelo que você traz para o mercado em forma de capacitação e educação. Isso é muito importante. Seu trabalho é importante. Bem, a recíproca aqui é verdadeira, né? Faço das palavras da doutora Dilma as minhas palavras, também admiro muito, acompanho a doutora Dilma nas redes sociais, a gente vê o dinamismo desta profissional, sempre ali empreendendo. Se você for olhar lá o Instagram dela, você vai ver quantas coisas ela compartilha diariamente, é dica, é projetos que ela vai falar aqui daqui a pouquinho. E estamos aqui juntos no mercado, sem concorrência, estamos aqui para somar esforços, porque o nosso objetivo é somar com você, profissional de eventos, e a Êxito Total está há 7 anos, vai fazer 8 esse ano, capacitando profissionais de eventos de todo o Brasil, com cursos online, cursos presenciais, congressos, inclusive a doutora Dilma estará conosco no nosso congresso, que está chegando aí, e esta é a importância maior, a capacitação. Nesses 7 anos, a gente já viu de tudo, né? Pessoas que realmente já exercem a profissão, mas que não fez nenhum curso, né? Não tem nenhuma capacitação, mas enquanto outros realmente estão ali, né? Buscando incessantemente capacitação. Então, você que está nos assistindo, não procrastina, não deixa para depois.
busca informação, busque se capacitar, porque é isso que vai fazer de você o melhor profissional da sua região aí, do seu local. Doutora Dilma, nosso bate-papo está maravilhoso. Eu quero que você compartilhe agora sobre essa parte de Destination Wed. Inclusive, você tem projetos, né, de capacitação nessa área. Sim. Porque, gente, eu não vi ainda não nessa área assim, tão especificamente que ela tem compartilhado um projeto de capacitação nesse universo. Eu queria que você falasse um pouquinho. E a questão de contratos também, né? Nesse sentido. Para um profissional que quer atuar com Destination Wed, também é muito importante ter um contrato bem seguro. Sim. O Destination Wedding é assim, uma grande paixão, porque une, acho que todo mundo é apaixonado, porque une, além do casamento, a viagem que todo mundo ama, o encontro familiar de amigos de uma forma mais próxima. Só que o grande erro do mercado, de quem acha que é só atuar, fazer um casamento, é achar que é só fazer um casamento. E não é, gente. O Destination Wedding a gente tem de duas formas. Tem o nacional, que você faz em qualquer lugar do Brasil, praia, campo, enfim. E tem o Destination Wedding, que é muito almejado que é o exterior. Eu tenho uma cliente na Itália, são assessoras na Itália, são brasileiras que já moram lá há quase 30 anos, e elas estão com uma demanda tão grande de casamento que elas estão dispensando noivas. Olha que interessante. Fantástico. Passam para outros assessores. Por quê? Porque há um desejo muito grande de você fazer um destination. E quando você pensa em fazer um Destination Wedding, duas coisas têm que ficar muito claras. Você vai ter um assessor aqui, beleza, o meu assessor eu não abro mão, ok. Mas você precisa de um assessor local. Sim. Porque quando você faz um casamento, especialmente no outro país, muitas coisas estão envolvidas. Leis, regras, costumes, tudo diferente. E o que eu percebo, e eu faço assessoria tanto para noivos quanto para fornecedores em Destination Wedding, o que eu percebo é o seguinte: a noiva queria se casar, exemplo, tá? A noiva queria se casar na Itália, pegou o contrato, leu, beleza, achou ótimo. Nós pegamos o contrato e compartilhamos com essas assessoras lá, para que ela desse uma olhada, porque é muito diferente quando você fala um idioma ou quando você domina, fala fluente o idioma, quando você mora no local. Tem expressões idiomáticas que são completamente diferentes do que você acha que é. Então, essas assessoras leram o contrato e falaram, não, aqui ó, tem um valor aqui de 5.000 euros escondidinho aqui, ó, que ela não está prestando atenção. Então, essa é a vantagem de você ter uma assessora local. Ela conhece os costumes. Então, é importante, contratou uma assessora aqui, contratar uma assessora no local. Isso aí é bem importante. Voltando para a parte jurídica, você precisa do contrato. E você, quando você vai fazer um destination e contrata qualquer fornecedor exterior, você precisa de ter um advogado que conheça a lei. Olha, do local. Gente, é tão complexo, né? Nossa. Porque até mesmo quando eu coloco lá no contrato o foro de eleição, eu tenho que saber qual é a lei que vai... Porque quando eu estou no Rio e meu cliente está em São Paulo, eu falo, bom, se houver alguma demanda judicial, vai ser discutida no Rio ou em São Paulo? Pega um avião, você vai lá. Beleza. E quando você está na Europa? Como é que você vai lá na Europa para uma audiência judicial? Entendeu? Então, é muito importante. E a maneira como você redige o contrato é que determina isso. Então, é muito importante, não é só redigir um contrato, é muito importante conhecer a lei e o costume daquele país. Isso é estudo, é capacitação, como a gente já falou. Não tem como, né? Tem que ter um consultor. Tem que ter uma pessoa especializada. E uma outra coisa que envolve também o Destination Wedding é a viagem. Não é... tem pessoas... Não estou brincando, tá, gente? Tem pessoas que não têm passaporte porque não sabem ter passaporte. Não sabem como é que faz um passaporte. Mas aí deixa para pagar uma assessoria nisso, depois não paga, a agência não faz isso. Enfim, então, eu também, quando eu dou essa consultoria, eu vejo, tem passaporte? Deixa eu ver se está na validade, porque precisa de 6 meses de vida esse passaporte, tanto para frente quanto para trás. Deixa eu ver se o país que você vai precisa de visto. Deixa eu ver o que você pode levar dentro da mala.
Deixa eu ver que remédios podem entrar. Dinheiro, Nossa, se você muita troca aqui, se informação. você troca lá. Então, é muita informação. Então, o Destination Wedding, gente, merece uma capacitação só para ele, e que é o que a gente está produzindo agora, eu, Manu e Simone. É um projeto, né, vai ter cursos para especializar o profissional nessas nós áreas. criamos, eu, Manuela César e Simone Fernandes, estamos criando um curso de certificação para Destination Wedding Brasil, certificação para Destination Wedding Europa. Então, são 3 fases. A primeira fase toda online, com algumas inserções ao vivo. A segunda fase é Brasil, vai ser em Búzios, em outubro. E a terceira fase é início do ano que vem na Europa. A pessoa vivenciando, fazendo todas as etapas. É assim, uma coisa bem, bem bacana e uma coisa com muito diferencial. Então, você vai lá na rede social da doutora Dilma para conhecer esse projeto, que é a Academia de quê? Destination Wedding Academy. Olha que chique, gente. Tinha que ser assim. E uma outra coisa bem bacana que vem para esse projeto é os outros professores também de Destination Wedding, florista, agência de viagem, fotógrafos, enfim. Então, aí é a grande oportunidade de você entender o mercado de Destination nesse projeto aí que a doutora Dilma está liderando com as demais palestrantes, Manuela, Simone. Vai ser um grande sucesso, doutora Dilma. Vamos falar de contratos de parcerias. Nem todos se atentam de ter formalizado este contrato. Quais as cláusulas essenciais, específicas? Fala um pouquinho aqui de contrato de parceria, contrato com fornecedores. Eu acho, você tocou num ponto que eu acho importantíssimo, que é o contrato de parceria, que nem todo mundo gosta dele. A pessoa acha que o importante é fazer o contrato de prestação de serviço ali, fornecedor e noivo. Exato. O parceiro você liga, combina pelo WhatsApp, gente. Nossa, que perigo. Que perigo, hein? Todo contrato, primeiro, o combinado não sai caro. É verdade. Se for escrito e assinado, você não vai ter nunca problema. Tem que ter um pouquinho mais de trabalho, mas que vai te dar segurança. E eu sempre recomendo o contrato de parceria, que ele seja feito, ainda que não tenha dinheiro envolvido. Eu vou te dar 400 brigadeiros e você vai divulgar minha marca. Perfeito. Mas escreve, assina, bota as regras, como outro contrato normal. Por quê? Porque a pessoa vai ter responsabilidade. Senão ela vai chegar no dia, na véspera, e vai te falar assim: Rosângela, olha só, a minha filha está doente, não consegui fazer os brigadeiros, vou ficar te devendo. Nossa. É parceria, a pessoa, parceria, não estou ganhando nada, próximo eu vou. Só que você tem um projeto em andamento e vai ficar prejudicado. Com o cliente, o noiva, né? E aí, quem vai ser ocupado disso? Então, se a pessoa assinar um contrato com você, ela vai ter responsabilidade. Aí você vai falar: opa, você não vai poder, mas e o contrato? A pessoa vai arranjar outra pessoa para fazer o brigadeiro, você acredite nisso. Verdade. Então, o contrato de parceria, ele é muito importante, porque isso impede que o seu parceiro te deixe na mão. Ele vai ter mais responsabilidade porque ele tem um documento assinado. E aí tem que fazer com cada um, né? Com cada um. Outra coisa que acontece também com relação à parceria, as pessoas não gostam muito de entregar. A pessoa fala assim, eu já tive cliente que falou assim: mas a pessoa já está me dando grátis, não está me cobrando, ainda vou ter que dar um contrato. Gente, não tenha medo do contrato. É verdade. O contrato é seu melhor amigo. Não tenha medo do contrato. Gente, é o pilar. É o pilar. Gente, contrato é tudo. Tudo. E ainda mais um mercado como o nosso. Tão complexo, uma profissão tão complexa, qualquer situação é um erro, é uma acusação, é uma situação complicadíssima. Você com o contrato, você tá segura. Maravilha! Estamos aqui com a especialista de contratos, doutora Dilma Rezende, essa grande mulher empreendedora, que é referência no Brasil todo nesta área de contratos. Obrigada, para profissionais de evento. Parabéns! Obrigada. Continue cada vez mais aí expandindo. Quais são os seus maiores desafios como profissional no nosso mercado? Sim, o mercado de casamento é um mercado difícil, viu, gente? Vocês são difíceis. Fala tudo. São talentosos, extraordinários. Eu tenho uma admiração. Eu digo que são pessoas mágicas. São pessoas que pegam um nada e transformam num tudo. Que você fica assim, estarrecido
quando você vê uma festa pronta, uma festa montada. Então, são pessoas muito extraordinárias, mas precisam levar a sério a parte gestão administrativa, gestão de pessoal, gestão de contratos, gestão de negócios. Porque sair do amadorismo. Exatamente. Encorpar o empresário da área de eventos. Eu vejo pessoas tão maravilhosas que fica ali fechadinho naquele casulo, quando só precisa de um pouco de gestão. Você precisa de gerir o seu financeiro, gerir o seu pessoal. Tem gente que trabalha com várias pessoas, equipe no evento, não tem contrato para a equipe, você tem que ter o contrato de trabalho temporário. É bom falar sobre isso também, trabalho para equipe, exatamente. Como que tem que ter o contrato. Tem que ter o contrato. Por quê? Você vai contratar a sua equipe com contrato de temporário. Contrato mesmo ou termo de compromisso, uma coisa assim? A gente chama de contrato, mas não precisa ser um contrato enorme, gigante. Como você falou, um termo de compromisso definindo regras, hora de entrada, hora de saída, função que a pessoa vai realizar, o que não vai realizar. Gente, se a pessoa sofre um acidente no meio do caminho, você é responsável. Eu estou indo aqui para trabalhar no casamento que a Rosângela está organizando, me machuquei no meio da rua. Olha a responsabilidade. Eu vou comer o quê quando eu chegar? Quem vai me alimentar? Eu vou ficar o dia todo. Então, são regras que precisam ser definidas. Então, gerir o seu pessoal, gerir a equipe com documentos, isso é muito importante. Então, esse é o desafio que eu vejo, que eu tenho vontade de organizar isso no empreendedor. Quando eu pego o empreendedor, eu tenho vontade de organizar aquilo tudo. E a gestão de administração, documentos organizados, o financeiro organizado. Você não precisa ter dinheiro, que todo mundo tá desesperado no sufoco. Mas você tem que ter organização financeira, separar seu dinheiro da empresa. Interrompendo um pouquinho, o que falta muito é essa compreensão da importância de um profissional jurídico e até também de um contador. Exatamente. Porque antes disso, a pessoa tem em mente o seguinte, o empreendedor tem em mente o seguinte: isso que eu estou fazendo é um bico para me distrair ou é um negócio? Sim, é verdade. Onde é que eu quero estar? Eu quero estar entre os melhores? Eu quero estar no topo? Eu quero trabalhar com o público A? Ou eu quero reme-reme? Porque se você quer vencer, se você quer estar entre os melhores, se você quer fortalecer sua marca, você tem que ter uma gestão estratégica de negócios. Você não precisa ser um expert, nem gastar dinheiro. Você pode fazer uma coisa básica, mas você tem que ter uma organização, você tem que ter documentos, você tem que ter contrato, você tem que saber lidar com a sua equipe, você tem que treinar a sua equipe de vez em quando. Maravilha. Né? São coisas assim básicas para o empreendedor. Estamos aqui com a doutora Dilma Rezende, estamos caminhando agora para o final, o papo está muito gostoso. Imagine aí vocês assistindo esse podcast. Doutora Dilma, dicas na hora de contratar um buffet, na visão de um cliente, até o cerimonialista mesmo tendo essa percepção de como avaliar um buffet, né? Isso é importante. O cerimonialista, o assessor de casamento, ele tem um desafio, que é o de escolher o melhor fornecedor para o seu cliente. E o buffet é o coração da festa. Coração. Né? Então, digamos, eu sempre digo o buffet e a música. Se tiver boa comida, boa música, a festa vigora. Então, em termos jurídicos, a gente chama essa análise de compliance. Sim, legal. É o compliance. O que o compliance faz? O compliance prevê a gestão de riscos de todo aquele projeto e as soluções. E uma coisa muito importante, que é o que você me perguntou que faz, é analisar quem é o seu terceiro envolvido. Então, quando você vai indicar um buffet, quando você vai indicar qualquer profissional, primeiro que você vai pesquisar quem é essa pessoa. É verdade. Esse é o conselho para o assessor. Quem é essa pessoa? Qual a idoneidade dessa pessoa? Como é que é a fama dele no mercado? Porque você não pode se colocar numa posição de indicar uma pessoa toda problemática para o seu noivo. Né? Então, esse é a principal preocupação que eu acho que o assessor deve ter, fazer um compliance, fazer uma análise de risco, fazer a gente chama de due diligence.
fazer uma pesquisa de vida Sim. daquele empreendedor antes de indicar. Não é porque é amigo, porque é bonzinho, porque a comida é gostosa. Sim. É bom profissional? Então indica. Maravilha. Bem, estamos caminhando agora para o final. Queria que a doutora Dilma deixasse suas considerações finais, uma mensagem para o cerimonialista, assessor, empreendedor do mercado de eventos, e depois ela vai compartilhar os canais dela para vocês seguirem, os novos projetos. Então, fique à vontade, doutora Dilma. Obrigada. Bom, primeiro dizer que é uma oportunidade única estar aqui com a Rosângela nesse podcast, falando com você, assessor de casamento, profissional de casamento, e sobre ter a abertura para falar dessa parte jurídica que eu considero extrema importância. Não são todos que abrem, não são todos que têm essa visão que você tem, Rosângela, de trazer esse conceito jurídico para o mercado. Porque ninguém gosta, os profissionais não gostam. Palestra incrível. Jurídica, não quer. Gente, é vida, tá? É vida, dinheiro no bolso, né, Rosângela? E detalhe, não é só cerimonial, não é só você estudar cerimonial, porque é isso que acontece, as pessoas focam só em aprender cerimonial. A gente já tentou aí trazer tantos cursos nessa área jurídica e a gente percebe a falta de resistência, até, e eu fico impressionada, já comentei com a doutora Dilma várias vezes, então eu trouxe esse podcast aqui para que você tenha essa consciência que sem contrato você está aí plantando aí uma carreira aí de possíveis desastres, porque só vai trazer consequência para a sua vida, né, doutora Dilma? Plantando então, na areia, sem base. E não é um serviço impossível, é um serviço que dá para conciliar, é um serviço preventivo, como eu já falei, necessário, de proteção. E isso que a gente faz, de trazer essa informação, é uma coisa muito única, muito especial, porque... Primeiro, eu tento tirar todo o peso jurídico quando eu vou para uma palestra, quando eu vou para um curso, já para a pessoa gostar de mim. A pessoa tem que gostar de mim. E aí, porque aí gera o interesse em me ouvir. Porque, advogado é chato, a gente quer negócio. Eu não, gente, repara que eu não falei, não usei termos jurídicos, não usei linguagem rebuscada que eu uso no fórum, quando eu converso lá na UAB. Entendeu? Então, essa é a ideia, é trazer para o mercado a simplicidade e a proteção. Perfeito. Né? O desejo do profissional se qualificar, se proteger e ser o melhor naquilo que se propõe a fazer. Tá? Eu faço consultoria para profissionais de eventos e para noivos. A minha consultoria de noivos ela é bem diferente. Isso aí já para a assessora me indicar, tá? Por favor. A consultoria de noivos, os noivos vêm para mim, são 2 horas de consultoria e funciona assim. Eu falo de todos os regimes de casamento, porque, gente, definir o patrimonial da tua vida é importante. Sim. Você não sabe o dia de amanhã. Então, você tem que conhecer. Muita gente assina o regime de casamento lá sem conhecer quais são. O que é indicado. Eu falo dos tipos de casamento, regimes de casamento, pacto antinupcial e essa gestão dos contratos com os fornecedores, os cuidados que tem que ter. Doutora Dilma, como os profissionais de eventos podem ter acesso aos seus serviços? Meu Instagram, _Dilma Rezende, tudo lá. Lá tem a minha bio, que tem tem meu site, minha plataforma, tem minhas mentorias, meus cursos, minhas assessorias. Concentro tudo lá que você me acha. Todos os dias eu posto, não vou chamar de dicas, vou chamar de tips, que fica mais chique. Né, Rosângela? Exatamente. Posto tips para o mercado de casamento. Muita informação boa, muita informação útil. Tá, gente? Eu sou muito acessível. Se me mandar direct, eu respondo. Se me chamar no WhatsApp, eu respondo. Estou sempre à disposição. Maravilha! Recebemos aqui com muita alegria a especialista em contratos no mercado de eventos, doutora Dilma Rezende, que trouxe aqui um podcast brilhante. Obrigada. Com tanto conteúdo, tanta informação, e nós da Êxito Total recomendamos a doutora Dilma para você. Contratos seguros é uma garantia de uma carreira brilhante de sucesso no mercado de cerimonial e eventos. E esse podcast está saindo do forno, vai chegar aí já na próxima terça-feira, às 15 horas, estamos aqui.
E toda semana, 15 horas, terça-feira, novo episódio do podcast. Eu quero agradecer. Muito obrigada. Foi uma riquíssima contribuição. Estamos aqui unidas em prol do nosso mercado. Então, a gente recomenda que você procure os contatos da doutora Dilma, dá uma olhadinha lá na página dela, você vai ter muita informação. Muito obrigada, doutora Dilma. E até o nosso próximo podcast. Mais êxito, podcast, mais conteúdo, mais informação, mais interação, porque aqui na Êxito Total você cresce.